Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal. Tempo aqui distante do canal, muitas ocupações do dia a dia, né? Muitos problemas para resolver. A gente resolve uns, outros a gente deixa para lá, outros vai deixando com o tempo e vai tentando levar a vida, né? Gente, eu estou com uma meditação aqui do filósofo Marco Aurélio, muito boa para nós meditarmos em pleno domingo. Olha só o tema, né, dessa leitura. Eu sempre trago aqui alguns livros para nós lermos, refletirmos um pouco, né? Se você tem esse livro do Marco Aurélio, né, é bom ler, né, em meditações. É muito bom para você praticar a sua espiritualidade logo de manhã cedo, aí, fazer aquela leitura que é importante, né, gente? Eu acho que é importante você ler, estimular, né, a prática da leitura. É bom, olha, para sua mente, é bom para sua cabeça, né? Dá uma parada um pouquinho, né, das redes sociais aí, daqueles conteúdos assim que são muito fortes, né, que é quase que inevitável hoje em dia a gente não ver esses conteúdos, mas separa um momento também para outros tipos de atividade, né? E a prática de leitura, da leitura, ela é indispensável, né? Principalmente livros de grandes aí filósofos, né? Então, o tema dessa mensagem aqui é filosofia como um remédio para a alma, né? Olha só o que Marco Aurélio fala aqui. Ele diz assim nessa mensagem: não retornes à filosofia como um capataz, mas como os pacientes que buscam alívio num tratamento para os olhos inflamados, ou em um curativo para uma queimadura, ou em um unguento. Encarando-a dessa maneira, obedecerás à razão sem a exibir e repousarás tranquilo aos cuidados dela, disse o filósofo Marco Aurélio. Olha só que interessante, né? Essa mensagem aqui que Marco Aurélio traz, mostrando a filosofia como um remédio para a alma, né? Aliás, essa ideia, né, da filosofia, né, como um remédio para a alma, ela é antiga, na verdade, né? Mas ela ainda está muito presente nos dias de hoje, né? Muitos filósofos da antiguidade, e hoje também filósofos contemporâneos, que trazem essa vertente de filosofia como cura da alma. Tanto é que nós temos aí algumas vertentes, né, criadas por alguns pensadores aí, como o Lúcio Parker, né, que traz a filosofia clínica. Nós temos o aconselhamento filosófico, né, várias vertentes que trazem essa temática da filosofia como remédio para a alma, né? E isso ressoa ainda no nosso mundo contemporâneo, né? A filosofia, ela nos convida, né, a pensar não apenas como um exercício intelectual, tá? Eu também encaro dessa forma, mas ou então como uma busca abstrata. Eu entendo também como a filosofia como uma prática de cura mesmo, como uma prática também espiritual. Não essa espiritualidade fajuta que a gente vê por aí, né, gente? Não estou falando nada disso, dessas maluquices que a gente tem visto hoje em algumas religiões, principalmente de vertente cristã. Né? Não estou falando nada disso, mas uma coisa que move, né, o exercício da razão, o exercício da intelectualidade, a busca por práticas espirituais, né, que saiam, né, desse dogmatismo, desse fanatismo que a gente vê hoje. Então a filosofia na antiguidade, ela nos convida, não só na antiguidade como hoje, ela nos convida, né, a exercitar a nossa intelectualidade, a busca não só por um conhecimento abstrato, mas como uma prática de cura. E o filósofo Marco Aurélio, quando ele diz assim, olha, não retornes à filosofia como um capataz, mas retornes à filosofia como um paciente que está buscando alívio num tratamento para olhos inflamados, né? Ou seja, aquele pensamento, aquele olhar fechado, obscuro, que só consegue enxergar trevas, né? Parece que Marco Aurélio está convidando a pessoa, olha, retorne para a filosofia para você ser curado dos seus olhos, porque você está enxergando coisas aí que só estão te prejudicando. É mais ou menos assim, né? Então, assim como o médico, né, como ele coloca aqui, olha, retornes, né, vou ler aqui, retornes como alguém que está procurando tratamento para os olhos, ou um curativo para queimadura, né? Olha só como ele coloca a filosofia nesse patamar de cura, né? Ou seja, assim como o médico já que faz o diagnóstico, por exemplo, de alguma doença, né, e aí ele prescreve o tratamento, segundo aqui, né, nos dá a entender, né, ele coloca aqui Marco Aurélio, né, que o filósofo busca identificar as inquietações, as angústias,
os medos que afligem, no caso, a alma humana, a inveja, o medo da morte, a ansiedade em relação ao futuro, né, que é uma coisa que tem incomodado bastante pessoas, nessa questão da ansiedade, dessa angústia. A insatisfação com o presente também é um fator preponderante. Então, todos esses sintomas de uma alma doente, perdida ou em desequilíbrio, né, segundo Marco Aurélio, né, ele coloca ali, retornes à filosofia. Mas não uma pessoa insensata, né? Não uma pessoa que quer só algo prático, não. Retorne para você ser curado, para você buscar alívio. Primeiro tratando os seus olhos, depois tratando as queimaduras, né? Que você, se você está cego, você vai cair, você vai sentir dificuldade de se locomover, você vai se machucar e você vai precisar tratar disso. Então, nesse contexto aqui, me parece que Marco Aurélio está oferecendo um antídoto, né? Uma espécie de antídoto. Né? Então ele nos dá aí algumas ferramentas para examinar as nossas crenças, questionar, né, os nossos valores, reavaliar as nossas visões, né, as nossas percepções de mundo. Né? Um exemplo clássico disso é o estoicismo, né, que nos ensina a distinguir o que está ali em nosso controle, né, daquilo que não está sobre o nosso controle, né, com o objetivo de reduzir a ansiedade sobre aquilo que é inevitável, é uma prática estoica. Né? Aquilo que está sob o meu controle, eu preciso agir, preciso fazer, eu preciso resolver. Mas aquilo que foge do meu controle, que são as coisas externas, do qual eu estou ali submetido e não posso fazer nada, eu preciso esperar, eu preciso aí pensar um pouco mais. Isso reduz a ansiedade sobre aquilo que é inevitável. Né? Isso não deixa de ser uma prática espiritual, né? Uma prática intelectual. Você usa o seu raciocínio para pensar sobre essas coisas. Já o epicurismo, por exemplo, já nos ensina a buscar a serenidade e um prazer duradouro. Né? Ou seja, o epicurismo já nos aconselha a nos afastarmos dos excessos e das falsas promessas de felicidade. Né? Ou seja sereno, né? Se você for buscar um prazer, que esse prazer seja duradouro, né? E não passageiro. Afaste-se dos excessos e cuidado com as falsas promessas de felicidade. Isso faz você chegar a um... Se você obedecer, né? Se você utilizar as ferramentas filosóficas, você vai chegar a uma certa paz de espírito. Então, essas doutrinas, elas não são meras teorias, né? Principalmente no estoicismo, no epicurismo, elas são, na verdade, exercícios práticos, né? São disciplinas diárias para o espírito. Né? O simples ato de ler, como estou fazendo aqui, não deixa de ser uma prática, também uma ferramenta filosófica. Né? Quando você faz uma leitura de Sêneca, quando você medita sobre os textos de Marco Aurélio, quando você contempla as ideias de Platão, então cada uma dessas práticas é um passo em direção à saúde da alma, né? Como o próprio Marco Aurélio coloca aqui. Né? Ele diz assim, olha, se você encarar a filosofia dessa maneira, como um tratamento, como um alívio, se você vai estar obedecendo à razão e você repousarás tranquilo aos cuidados dela, ou seja, aos cuidados de quem? Da filosofia. Então, a filosofia, segundo Marco Aurélio, nos cura. A filosofia, segundo muitos filósofos, nos liberta da ignorância, né? Nos liberta da paixão descontrolada, das ilusões da vida que aprisionam muitas pessoas, que às vezes também nos aprisionam. A filosofia nos ajuda a encontrar clareza, paz interior e, por fim, a viver uma vida ali mais autêntica, uma vida mais feliz, uma vida mais cheia de paz, né? E aí eu pergunto para você, né? O que você acha dessa ideia aqui do professor Marco Aurélio, né? Você concorda que a filosofia traz realmente isso para a gente? Que ela, na nossa jornada, a filosofia é mais ou menos isso? A prática da filosofia realmente traz isso? É um remédio, né, para a alma? É o que ele coloca aqui, né? Ele traz essa questão da filosofia como cura mesmo, né? Ou seja, a ignorância é algo pernicioso, né? Ela pode ser um pressuposto para que você vá atrás do conhecimento, mas ao mesmo tempo ela pode deixar a pessoa estagnada na vida, ou seja, satisfeita com aquela ignorância.
A paixão descontrolada, por exemplo, as ilusões que aprisionam, também é outro perigo para a alma das pessoas, né? E nós estamos vendo isso aí no dia a dia, né? Pessoas descontroladas, né? Que acreditam em promessas, em falsas promessas de felicidade, principalmente aquelas promessas que vêm do mundo religioso, né? De pastores, de padres, falando que você vai habitar um céu e lá você vai entrar e o chão vai estar recheado de ouro e ali você viverá feliz para sempre, porque aqui nessa terra é só morte, violência, não existe nada de bom aqui nesta terra. Ou seja, falsa promessa de felicidade. A pessoa que está na ignorância, que é adepta, né, que facilmente se deixa iludir por isso, ela fica aprisionada dentro desse sistema. Já a filosofia não, ela estimula a liberdade de pensamento, né, para encontrar clareza, paz interior e, por fim, viver uma vida aí mais autêntica, mais virtuosa, cheia de paz e tranquilidade, como diz aqui o filósofo Marco Aurélio. A filosofia é um remédio para a alma. Se apresente diante dele como aquele que busca alívio para um tratamento. Ok, pessoal? Medita aí nessa mensagem e até a próxima. Valeu!